Olá, investidor! Seja bem-vindo ao canal IR Perfeito. Aqui você aprende sobre tributação e a declaração dos seus investimentos, sempre de forma clara e objetiva. Hoje nós vamos abordar sobre a redução de capital de Santos Brasil. Curta o vídeo, se inscreva no canal, pois estas interações ajudam na entrega do conteúdo e você será notificado assim que houver um novo vídeo disponível. Mais uma empresa bem conhecida que em 2024 reduziu o capital. Vamos ver a seguir as informações importantes e o que o investidor precisa fazer para atualizar a carteira e preencher esses dados no IRPF 2025. Já começamos o vídeo com as notícias sobre o assunto. Então, desde que o mercado tomou ciência do fato, através dos comunicados da empresa e dos fatos relevantes, as notícias vêm acontecendo. Então, desde julho, estamos vendo movimentos referente a isso. E a base do nosso estudo sempre é fato relevante comunicados aos acionistas. Então, nesse fato relevante, destaco as principais informações e que vamos detalhar a seguir. Vamos às informações aqui relevantes. A Santos Brasil reduziu seu capital em 1,6 bilhões de reais, isso quer dizer aproximadamente 85,13%. A datacom deste evento foi no dia 16 de outubro de 2024 e o valor da restituição foi de R$ 1,85 por ação. A data do pagamento desta restituição foi no dia 7 de novembro de 2024 e a data ex-direitos, ou seja, quem não está mais enquadrado a receber a restituição pela redução de capital, é quem possuía as ações a partir do dia 17 de outubro de 2024. O investidor brasileiro residente, ou seja, quem vive no Brasil e responde fiscalmente à legislação brasileira, é responsável pela apuração e eventual pagamento de tributos. Então, diante disso, como atualizar a carteira? Então, aqui temos um exemplo prático em que eu preciso identificar a quantidade em custódia, custo total de aquisição e custo médio antes da redução de capital, que foi como datacom no dia 16 de outubro de 2024. Então, antes da redução, eu possuía 150 ações de Santos Brasil a um custo médio de R$ 4,29 e um total investido de R$ 643,19. Destaco aqui as informações faladas anteriormente, mas para facilitar a didática e demonstração, eu estou repetindo aqui o fator de proporção da redução de capital e o valor a ser restituído por ação. A segunda etapa, o investidor precisa calcular a redução de capital em si. Então, pegando o meu exemplo, eu vou pegar o meu total investido e multiplicar pelo fator de proporção dessa redução, ou seja, R$ 643,19 vezes 85,13%. Isso me apresenta um resultado de R$ 547,54. Esse valor será o montante reduzido do meu custo de aquisição. A terceira etapa é apurar a restituição de capital. Quando a empresa fez o pagamento na conta da corretora, né? E eu destaco aí o extrato da corretora e um print desse valor recebido para comprovar esse cálculo que eu estou orientando. Então, eu vou calcular essa restituição da seguinte maneira. Vou pegar a quantidade de ações em custódia, as 150, e multiplicar pelo valor da restituição monetária que a empresa avisou, de R$ 1,85. Então, eu chego que o valor recebido pela restituição de capital foi de R$ 277,84. A quarta etapa é calcular o resultado desta redução de capital.
Então aqui eu vou repetir o meu custo de aquisição, o meu valor recebido. E o meu resultado vai ser a subtração do valor recebido menos o custo de aquisição. Tá? Então aqui eu apresento um prejuízo de R$ 269,70. Como teve um prejuízo, não há imposto de renda a pagar. A quinta etapa, eu preciso atualizar a carteira após este evento de mercado. Então, tem aqui ali a posição antes da redução de capital, as 150, repetindo o meu custo médio e o total investido. Vou adicionar aí a redução. Redução não interfere na quantidade, tá? Só vai modificar ali o valor total, a coluna valor total. Então, se eu pegar o meu valor anterior e diminuir dessa redução de capital, eu vou chegar ao final a um custo de aquisição destas ações de R$ 95,64. Automaticamente, isso vai interferir no meu custo médio dessa ação. Portanto, eu preciso atualizar o meu custo médio. Vou pegar os R$ 95,64, dividir pelas 150 quantidades em custódia. Então, eu chego a um novo preço médio de 64 centavos. Eu fui chegando a algumas conclusões ao elaborar esse material. Eu acho importante fazer algumas considerações e dividir esse tema com vocês. Após a apuração e a identificação do meu prejuízo, eu senti uma sensação de perda, tá? Diante deste evento de mercado. Mas depois, parando para pensar, vi que não é bem assim. É possível eu obter lucro, né, na venda destas ações. Considerando hoje os preços atuais, eu consigo vendê-las e recuperar aí essa aparente perda, essa sensação de perda. E os cálculos feitos são os reflexos das movimentações da pessoa jurídica Santos Brasil. Ou seja, toda a metodologia de cálculo aqui feita para nós investidores pequenos, na verdade, foi reflexo do que aconteceu lá na pessoa jurídica Santos Brasil. E um outro ponto também interessante é que o valor patrimonial desta ação era, antes da redução de capital, R$ 2,18. Agora é 32 centavos. Olha como isso mudou drasticamente. Eu arrisco até a dizer que grande parte dos investidores terão o preço médio aí superior ao valor patrimonial estipulado, inclusive o primeiro, o antes da redução, R$ 2,18. Pouquíssimas as pessoas que terão um preço médio inferior a R$ 2,18, o que acarretaria lucro nesta operação da redução de capital. A sexta etapa consiste em declarar tudo isso no IRPF 2025, que nada mais é do que o reflexo de tudo que aconteceu em 2024. Portanto, o investidor de Santos Brasil vai precisar declarar a custódia destas ações, que nada mais é do que informar a Receita Federal a sua quantidade de ações em carteira em 31 de dezembro de 2024, lá na ficha Bens e Direitos, conforme eu demonstro nessa imagem, e também informar o seu custo total de aquisição nestas ações. Aqui, para ser didática, eu estou informando o custo em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2024, justamente a posição antes e depois da redução de capital. Mas é só para facilitar o seu entendimento e a informação bater com os cálculos feitos anteriormente. Mas é claro, é importante salientar aqui que se você vendeu ou você comprou novas ações de Santos Brasil após a redução de capital, é óbvio que você precisa atualizar a sua carteira e também colocar o valor real aqui em 31 de dezembro de 2024. Ainda na sexta etapa, para declarar tudo no IRPF 2025, como eu mencionei lá no início com a apuração em que eu tive prejuízo, eu vou dizer à Receita Federal que eu tive um prejuízo na redução de capital. Para quem teve lucro, também vai ser preciso informar
sendo lucro isento ou tributável. E aí, a depender de cada caso, informamos em telas diferentes do programa. Mas como eu estou trazendo aqui um exemplo de prejuízo, eu vou demonstrar na tela a seguir onde declarar este prejuízo, porque eu acredito que vai ser a maior parte dos investidores, tá? E lembre-se de compensar o prejuízo com lucros tributáveis futuros. É o que eu vou fazer. Quando eu for vender alguma ação com valor superior ou um conjunto de ações com valor superior a R$ 20.000 ao mês, valor de venda em swing trade, é óbvio, o lucro apurado eu vou compensar com esse prejuízo de Santos Brasil e, porventura, algum outro prejuízo que eu já tenha anteriormente. E uma coisa importante, se você pretende vender estas ações de Santos Brasil e o valor é significativo, uma estratégia inteligente é você fazer um lucro isento, ou seja, vender estas ações em swing trade até R$ 20.000 ao mês, né? E que aí esse lucro ele vai ser isento e você não vai pagar imposto de renda sobre isso. E continuar com esse prejuízo aqui apurado da redução de capital e carregá-lo até que ocorra aí um lucro tributável e você, invariavelmente, óbvio, tem que fazer essa compensação a fim de pagar menos imposto de renda. Então, aqui é a tela da renda variável, onde eu destaco o prejuízo em virtude desta redução de capital. Eu fui lá no mês de novembro, que foi quando a restituição ocorreu, na coluna Operações Comuns e informei o meu prejuízo. Observe aqui o menos na frente. Isso é o que demonstra no programa em que houve prejuízo, tá? Muita atenção nesse sinal, porque se não colocar o menos, o programa vai entender que foi um lucro e aí todo o cálculo aqui embaixo você vai observar e vai mudar. Então aqui o programa entendeu e já colocou até na linha de prejuízos a compensar. Você conhece o nosso produto e serviço? Nós temos um e-book que é um passo a passo bem didático e objetivo para o investidor aprender a declarar os seus investimentos na declaração do imposto de renda pessoa física. Também possuímos o serviço de elaboração e transmissão da declaração, que nada mais é do que a atualização da sua carteira referente às movimentações de 2024, o preenchimento das demais informações não relacionadas aos investimentos, a transmissão do próprio IRPF 2025. Você também conta com o suporte via WhatsApp. Saiba mais acessando as nossas redes sociais, o nosso canal aqui do YouTube e a nossa página do Instagram. O que achou deste conteúdo? Deixe a sua opinião ou sua dúvida nos comentários ou alguma sugestão de tema. Até a próxima!